Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com o programa Pontuando. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante e baseado no livro de Byung-Chul Han chamado Infocracia. Esse livro ele fala da informação, da capacidade informacional das redes, mas de que forma que ela vem, o que ela acrescenta e como que ela muda nos discursos novos e nas narrativas a respeito de fatos e eventos. É muito interessante esse estudo. Eu peguei aqui um breve estudo de Rosemary Segurado. Ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Comunicação Política pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC São Paulo e pesquisadora do NEAMP, que é o Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC de São Paulo também. E ela se refere ao título Infocracia, Digitalização e a Crise da Democracia. Por que eu resolvi falar disso? Esse texto ele veio a calhar por causa de eu estava assistindo uma live no YouTube e o articulista lá estava falando sobre a questão das eleições aqui no Brasil e as eleições lá nos Estados Unidos da América. E como que as perspectivas e as expectativas das mídias passaram longe da verificação do que estava acontecendo. E essa não é a primeira vez, porque em 2016 também, com a eleição do presidente que foi eleito atualmente, vou evitar falar nomes, parece que houve um trabalho de manipulação através das plataformas digitais e fora das expectativas, na base da sociedade, esse candidato chegou ao poder, embora a medida das mídias em geral não estava andando isso como certo. Depois, nessa atual contenda eleitoral, esse candidato perdeu a reeleição lá na América do Norte e novamente ganhou agora contra expectativas também. E a ideia é de que o partido lá mais à esquerda, lá não tem uma esquerda, mas vamos dizer assim, a esquerda daquilo que representa o presidente atualmente eleito da América do Norte, aquilo que estaria à esquerda dele, que não difere em concepções econômicas e da maneira da conduta da economia e da sociedade, mas tem algumas diferenças e uma aproximação maior dos trabalhadores. A crítica é que eles perderam o discurso e que eles não conseguiram atender às exigências desse pessoal. E outras crônicas que eu vim assistindo, o distanciamento se dava porque o indivíduo não queria apenas a comida e o salário, mas ele queria também outras benesses da sociedade, acesso a tecnologias, internet, entre outras coisas, como um cidadão. Então, ele queria o emprego, ele queria alimentação, ele queria educação, mas ele queria também diversão, ele também queria se sentir um cidadão pleno ou algo disso com relação a tudo que existe, que vive chamando as pessoas, como as TVs de plasma, como os computadores, como os celulares de última geração, um programa de dados de internet razoável para ele poder acessar a qualquer momento, fazer cursos online, estudar, fazer um EAD, ou ter um computador em casa que comporte dados de Wi-Fi competente. Tudo isso tem custo, né? E existe uma relativa exclusão social, digital seria a palavra mais correta. Aqui no Brasil também.
E essa análise serve aqui para o Brasil também, que o partido atualmente no poder, ele também está distante do discurso das bases. O que essas bases querem? Esses políticos todos estão encastelados lá, é a crítica que apareceu, no seu ar-condicionado, tal. Eu peguei e coloquei o seguinte, que nós perdemos o discurso. Ele falou de chão de fábrica, e eu falei que onde estão as fábricas? Aí ele pegou e me deu o exemplo de Betim com a Fiat, mas acontece que o chão de fábrica da Fiat é 1 em 1 milhão de vazios. O Brasil atualmente é um país desindustrializado. Mais interessante é que a América do Norte, há 50 anos para cá, o advento de Reagan, o neoliberalismo foi crescendo e as empresas que funcionavam na América do Norte passaram a funcionar em outros países, principalmente na China. Esses países se industrializaram rapidamente, aprenderam aquela tecnologia e passaram a ser vendedores para o resto do mundo. A China é chamada de fábrica do mundo. Com isso nós temos E outra coisa, eles conseguem vender a preços que matam as indústrias nacionais de cada país. Porque essas indústrias não têm pujança. Eles conseguem produzir muito, e há uns tempos atrás era a custa de um baixo salário de uma massa de trabalhadores precarizados ou mal remunerados, e isso hoje em dia não é verdade. Os salários mínimos nos países dos tigres asiáticos, inclusive na China, não são baixos. São equitativos aos salários americanos e da Europa Ocidental também, se não maiores em alguns momentos. O PIB per capita desses países dos tigres asiáticos, mormente a China, aumentou muito. Bom, depois eu falei que nessa mesma live, eu falei que nós perdemos o discurso. Aí alguém chamou atenção para essa minha fala, ele começou a comentar, ele não estava com muita vontade de ceder com relação ao ponto de vista dele, mas ele falou que sim, que nós tínhamos que adequar. E que no Brasil estavam se montando células em bairros dos partidos de esquerda, de forma a estar sempre em contato com a população. Eu não estava presente na live, eu estava apenas comentando, não fazia parte, um dia porque eu ser respeitado ali na minha opinião, nem discursar lá dentro, mas a minha vontade era de dizer o seguinte, se você olhar para o que as periferias estão fazendo em termos de articulação, em termos de produção, eles estão produzindo e estão contribuindo com bilhões no PIB brasileiro. São famílias inteiras, são sociedades, são comunidades que dividem várias coisas, dividem dados de internet, Wi-Fi, computadores, TVs, usam ginásios de maneira comunitária, uns ajudam os outros e fazem uma produção. E o trabalho dessas pessoas ainda é precarizado, essas pessoas não pensam mais em patrão, porque elas não consideram que têm condição de serem absorvidas por um mercado que elas próprias acham inexistentes. E eu não pude comentar isso. E hoje, assistindo uma outra live muito interessante, uma moça, que eu agora não me lembro o nome, ela falou que os estudos estão mostrando que as pessoas têm um outro discurso, que os políticos não se adequam. E ela deu um exemplo. Ela falou de um cara que era o ideólogo do PT, o José Dirceu, que é uma pessoa que eu respeito pelo seu passado, ele teve problemas aí com a justiça, mas ele foi inocentado. Eu desde o início não acreditei que ele fosse corrupto, porque ele sempre foi pobre. E depois de passar pela prisão, por todas essas coisas, ele continua pobre. Quando o camarada é bem articulado e corrupto mesmo, em primeiro lugar, ele não vai em cana. E segundo, aqui no Brasil, né? Ele não vai em cana e ele mantém algo da sua riqueza. E ele e outros caras ali
que foram julgados junto com ele, do Mensalão, do Petrolão para cá, não demonstraram riqueza. Hoje são inocentados, estão aí quase esquecidos nas mídias, mas ela estava falando do discurso de análise dele. E ela falou assim, eu percebi, embora ela disse que o respeitava, eu percebi que o seu discurso estava velho. E ela falou exatamente o que eu penso. Eu penso o seguinte, o discurso da esquerda como um todo, ela está envelhecida. O ideário da esquerda não conseguiu conquistar as novas gerações, não conseguiu chegar aos bairros, às periferias. E o que é pior, alguns segmentos e instituições criadas no Brasil conseguiram chegar nesses lugares. Eles têm um comportamento, eles têm uma forma de pensar o mundo, eles se preocupam com pautas morais que não são essenciais para as pessoas, mas eles conseguem com esse discurso conquistar essas periferias. Não totalmente, elas continuam sendo produtivas e elas continuam querendo ter coisas e produzindo coisas. Então, se você quiser ser um político eleito por essas pessoas, trabalhar honestamente por elas e melhorar as condições sociais do Brasil e permitir que as coisas feitas no Brasil fiquem aqui dentro, que a gente não sirva simplesmente de uma maneira predatória no capitalismo neoliberal atual, conforme o país, a América Latina e outros países periféricos na Europa e a própria Europa estão sofrendo, nós temos que adequar o discurso e descobrir quais são os caminhos. Eu não sei, obviamente, propor caminhos. Eu soube detectar porque eu faço muitas leituras do Byung-Chul Han. E nessa leitura aqui agora, vocês vão ver que a Solange, a Rosemary Segurado, a doutora Rosemary Segurado, ela vai fazer uma análise aqui do livro da Infocracia. Essa não é a última palavra, é apenas uma resenha. A gente vai tocar nesses assuntos outras vezes daqui para frente. Mas eu achei o enfoque dela muito interessante. E dessa introdução longa que eu fiz aí, mas eu queria explicar para que nós possamos avaliar com relação à questão dos discursos. Então, ela começa aqui dizendo o seguinte, a resenha da Infocracia, que é o livro, apresenta os principais conceitos utilizados pelo autor na reflexão sobre o processo de digitalização na vida contemporânea e seus impactos na democracia. Então, olha bem, o enfoque dela é o impacto na democracia, que por sua vez é o enfoque do livro. Só que o livro amplia muito esse debate, né? Ela pegou contextos, vamos lá. A contextualização da obra é fundamental para se compreender as referências que influenciaram o pensamento filosófico desse autor Byung-Chul Han sul-coreano, que é atualmente considerado um expoente da filosofia contemporânea. A obra apresenta uma análise potente sobre a sociedade atual, abordando o uso das Big Datas, o uso de inteligência artificial, da programação algorítmica e das redes sociais nos processos políticos desde o início do século XXI até o presente momento. E assim prosseguimos. Então, olha bem, a chave aqui é infocracia, digitalização, vigilância, essa palavra é muito interessante, capitalismo de informação ou capitalismo informacional e o cerne de tudo, a democracia, a repercussão na democracia mundial. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano naturalizado na Alemanha e já faz parte daquela constelação de autores com reflexão presente nas salas de aulas, rodas de conversa, grupos de estudos e outros debates do público brasileiro. Ele é nascido em Seul e fez metalurgia na Universidade coreana, mas o seu interesse era pela filosofia e pelas artes, então ele migrou para a Alemanha. Eu estou resumindo o título inicial dela aqui, porque tem muita coisa. Cursou filosofia na Universidade de Friburgo e de Munique. Estudou literatura e teologia alemã. Concluiu o seu doutorado em 1994. O doutorado versava sobre o filósofo Heidegger e passou por algumas universidades até se estabelecer como professor de artes da Universidade de Arte de Berlim. Ele é autor de diversos livros,
traduzidos em muitos países, e a sua obra já teve repercussão admirável em vários setores das academias. Aqui no Brasil, a editora Vozes publicou, ela falou em 19 obras. Como essa resenha foi escrita em final de 2022, início de 2023, eu acredito que ele já lançou 2 obras que eu já tive a oportunidade de até fazer resenhas aqui. Então, digamos que ele tem 20 e poucas obras. Algumas delas com êxito editorial, um grande êxito. Outras foram mais informativas e estavam mais complementando o seu raciocínio. Se buscarmos um eixo comum nessas obras, nós podemos pensar que elas abordam questões entrelaçadas na dinâmica da sociedade contemporânea, uma sociedade marcada por narcisismo, hedonismo, fascínio pelas redes sociais, que nos faz procurar incessantemente visibilidade, transparência e, paralelamente, abandonar cotidianamente nossa privacidade. É o que mais tem acontecido, né? As pessoas se permitem devassar, mostram sua vida de maneira transparente. Há uns tempos atrás as pessoas tinham medo de se mostrar corporalmente, fisicamente, nas suas intimidades. Hoje você chega nas redes, você percebe que existem demonstrações de pouco cuidado com esse tipo de coisa. Isso deixou de ser algo assim mal visto, foi naturalizado. Nas suas obras, aborda temas que envolvem reflexões sobre relações entre tecnologia e forças econômicas capitalistas, particularmente a dinâmica do trabalho contemporâneo, oferecendo análise crítica sobre os impactos do neoliberalismo na vida humana. Para o autor Byung-Chul Han, esse sistema ele é mais individualista e gera formas de competição excessiva entre os indivíduos. Ele está falando não apenas do capitalismo ou do liberalismo, e sim da reentrância do liberalismo após as eleições de Ronald Reagan e Margaret Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, que o liberalismo começou a se aprofundar, invadir várias áreas e criou um modelo de sociedade aqui no Ocidente diferente. Quando eu falo de Ocidente, eu falo de Europa, América do Norte e o Sul global, que esteve sob influência da América do Norte até certo ponto, porque no Oriente estavam crescendo outro tipo de sociedade, as sociedades dos tigres asiáticos, da China. No Oriente Médio, em alguns países da África ainda eram colônia, não eram tão atingidos por isso, porque eram explorados. Tudo isso teve uma evolução. Hoje, quando a gente fala de Sul global, o Sul global está entrando aí na multipolaridade. Mas nós aqui na América Latina ainda somos muito presos às condutas lideradas pelo capitalismo global do Ocidente, globalizado. Não é tão global, né, porque já existe uma multipolaridade, mas nós ainda somos um pouco feudo disso aí, pelo menos de ideias. Apesar do Brasil estar nos BRICS, alguns países da América Latina estarem entrando nos BRICS, alguns países do Oriente e da África do Sul, etc., estarem entrando nos BRICS, a polaridade ainda não foi estabelecida, mas nós estamos em 2024, talvez em 2025, 2026 nós estejamos com outro discurso, porque as mudanças têm sido muito grandes. Essas mudanças elas estão em todos os níveis da sociedade, em vários sistemas. O lado de cá é neoliberal, o lado de lá não é. Tá? É capitalista, mas não é neoliberal. Bom, ele é considerado, então, isso eu estou justificando dizendo que no capitalismo neoliberal ainda existe muito individualismo, mas o discurso pode mudar pela percepção do que está acontecendo nos mundos periféricos, onde as pessoas estão em comunidades resolvendo seus problemas e querendo ter uma individualidade mais percebida, mais valorizada, né? Vamos continuar. É considerado um dos filósofos mais influentes do pensamento contemporâneo e se notabiliza por crítica contundente ao capitalismo, à sociedade do trabalho, à tecnologia, enfatizando que o regime neoliberal e a digitação passaram a ocupar a centralidade das formas de dominação da atualidade. Ela quase que redisse ou reescreveu o que disse anteriormente, mas com outras palavras.
ficou até muito bom. A crítica à tecnologia não o coloca como opositor a dispositivos tecnológicos, não é esse o enfoque, mas como um autor que busca deslocar a reflexão dos leitores sobre os processos de digitalização, considerados um dos pilares de sustentação do sistema capitalista. A partir dessa perspectiva, o autor é enfático ao afirmar que a ascensão das redes sociais, os imensos bancos de dados e as diversas formas de conectividade estão fazendo com que os indivíduos se sintam cada vez mais solitários, mesmo que altamente conectados. Essa é uma crítica. A outra crítica, que ela, não sei se ela vai tocar aqui, é a eleição de influencers que estão fazendo a cabeça e com a capacidade de penetração muito grande, levando as pessoas para certas ideias e mudando o discurso e cooptando pessoas, né? Então, se você quiser mudar a sociedade, você tem que ver quem são os influencers e o que eles estão fazendo. E os que mais conseguem ser influencers não são as pessoas que têm as melhores ideias ou as melhores alternativas para uma sociedade que se sente precarizada e prejudicada. Mesmo nessas periferias, onde as pessoas estão se arregimentando e fazendo algo por si mesmas em comunidades, existem ali dentro o germe do coach, do influencer, que é capaz de cooptar essa mão de obra, esse pensamento, essa vontade de realização para outros fins. Isso é um pouco perigoso, né? Mas vamos ver se ela vai falar disso. O pensamento de autores como Michel Foucault, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, não sei se é assim que se fala, Walter Benjamin, Friedrich Nietzsche e George Orwell também, entre outros, atravessa as reflexões de Han nesse livro da Infocracia. E ao mesmo tempo em que se apresenta alguns conceitos com rapidez, às vezes de forma enigmática e até mesmo imprecisa, o autor usa os conceitos como ferramentas para problematizar, para lançar farpas, provocar leitoras e leitores, instigando-os para buscar para a busca de formas desviantes em relação a um certo deslumbramento frente ao processo de digitalização da vida. Olha bem, isso é verdade, mas o Byung-Chul Han tem uma característica interessante. Ele usa menos uma linguagem provocativa filosófica e mais uma linguagem provocativa metafórica. Ele usa uma linguagem mais voltada para a arte, para um poema, por exemplo, para uma metáfora, para contar uma história e você se encaixar ali e conseguir pensar, do que propriamente as perguntas pautadas dentro da filosofia. Por que isso? Porque ele acha que a arte liberta mais. Ele acha que a arte diz mais, que ela impacta. Então, para você que está deslumbrado, precisa ser impactado. O raciocínio, o raciocínio em partes, com segmentações, com uma certa disciplina de pensamento, fruto da racionalidade, da própria filosofia, que sempre questiona, essa construção de raciocínio para tentar provar alguma coisa, ela nem sempre acessa as pessoas por falta pelas pessoas não terem paciência de fazer, de se permitir a construção desse pensamento, né? Então, ele usa menos as métricas e os questionamentos e os raciocínios lógicos, racionais da filosofia, ou de uma filosofia, e mais o pensamento impactante das metáforas e de algumas palavras com um significado que às vezes são imprecisos, mas que provocam a busca de entender o raciocínio dele à forma de uma poesia, de uma metalinguagem. Eu acho muito interessante. E são palavras minhas, tá, gente? Ela não está falando isso aqui, não. Bom, suas obras se diferenciam dos tratados clássicos de filosofia por serem curtas, com algum grau de densidade e até mesmo frases de efeito que não chega a prejudicar os conteúdos abordados, mas provocam ressonâncias e radicalidade crítica. Ele faz isso através dessas metáforas, né? Em Infocracia, o autor analisa o regime de informação e diz que ele substitui o regime disciplinar. Antes nós tínhamos uma sociedade disciplinar, né? Recuperando os estudos de Michel Foucault, principalmente Vigiar e Punir,
que analisou a forma como o capitalismo industrial explorava corpos e energia dos indivíduos ao ponto de os transformar em corpos dóceis para a produção, Han nos aponta que no regime de informação atual, vivido no capitalismo contemporâneo ou no neoliberalismo, a exploração dos dados ocupa a centralidade das dinâmicas do sistema. O regime disciplinar corresponde à forma de dominação do capitalismo industrial antigo, produzindo uma espécie de adestramento do comportamento humano, transformando em uma espécie de animal do trabalho. Isso era assim. Na contemporaneidade, isso mudou. O regime de informação ele está acoplado ao capitalismo da informação, que se desenvolve em capitalismo de vigilância e degrada os seres humanos em gado, animais de consumo de dados. Ao analisar o capitalismo informacional, ele demonstra que suas bases são a comunicação e a conexão. Portanto, há uma mudança de estratégia no próprio sistema, tornando obsoletas as técnicas disciplinares, como o isolamento espacial e o adestramento corporal anteriores. Hoje em dia não se precisa disso. As pessoas se autoadestram. Isso eu que estou dizendo. Se na sociedade disciplinar analisada por Foucault, a estrutura panóptica é aquele negócio que girando, uma torre girando tem visão de todos os ângulos em 360 graus, tá? Se alguém tiver dificuldade para entender, o que eu fiz aqui foi uma redução, uma explicação muito simplória, mas é mais ou menos isso. Então a estrutura panóptica era a expressão do regime disciplinar, que estava tomando conta de tudo, 360 graus na fábrica, né? E que proporcionava a vigilância dos corpos individuais e também dos corpos coletivos, ou seja, da coletividade. Han afirma que no regime da informação, a vigilância ocorre por meio do dado fornecido por você mesmo quando você se devassa, quando você entra em todas as plataformas, quando você vai lá e coloca lá seu e-mail, ou quando você fala do seu telefone, ou quando você dá um like, um dislike, quando você coloca um comentário, ali você está fornecendo dados. E poderíamos dizer que as Big Techs ocupam um lugar central nesse capitalismo de plataformas, porque esses dados valem ouro, né? E eles são vendidos. Essa é uma grande riqueza atual, né? E com esses dados, eles formam aquilo que você é. E passam a agir com esses dados, vendendo isso para as empresas, para que as empresas possam chegar até você. Um dos exemplos que eu já dei até aqui nesses programas que eu faço, é o exemplo que eu estava numa leitura, o cara estava dizendo o seguinte, que você tem um perfil dentro das plataformas de streaming. Eu gosto desse tipo de filme, eu gosto desse tipo de autor, eu gosto desse tipo de tema, parará. Muito bem. Então, ele faz ali o que seria o seu canal, ou seja, esqueci a palavra, mas aquilo que seria o seu perfil, né? Faz o seu perfil lá dentro. Só que você foge daquilo que ele quer vender para você. Então, o que ele faz? Você gosta de esportes. A sua esposa, seu parceiro, sua parceira, gosta de filme romântico. E o seu filho gosta de uma coisa mais voltada para a literatura, para as artes, né, para lá e tal, mais artístico. Então ele pega um determinado filme e faz a apresentação desse filme para você com capas diferentes. Para você, ele faz como se estivesse um esporte na praia, o mesmo nome do filme para a sua mulher no perfil dela, um casal se beijando ou andando na praia, e para o seu filho, uma obra de arte onde os protagonistas estiverem passando um museu, alguma coisa assim. Quer dizer, o filme não tem aquela característica. Você tem a característica. Aí ele põe aquilo logo de cara, você faz uma leitura muito breve da explicação de o que é o filme. E se você clicar, você foi cooptado, né? E você assistiu até no fim. Depois ele te pergunta se você gostou. Se você disser que não gostou, não que você não vai ser oferecido para você outra vez. Se você disser que não gostou,
ele começa a depurar ali para saber se o filme tem penetração nas camadas A, B e C, nos fulanos, beltranos e ciclanos, e deste for oferecer aquilo e oferecer outra coisa, mas não por causa do seu perfil, sim por causa da informação que você está passando e daquilo que ele quer que você veja. Então, ele está o tempo todo tomando conta da sua maneira de pensar e te conduzindo e te induzindo a fazer o que ele quer. Com base em quê? Nas informações que você passa para ele. As pessoas deixam de ser alvo de coação disciplinar, voltei a ler, né? Impostas pela visibilidade panóptica, porque passaram a se entregar voluntariamente a essa vigilância, que é o que eu estou acabando de falar. Passaram a se produzirem para serem vistas, visitadas, eu diria até vigiadas. Significa dizer que a disciplina foi interiorizada e a vigilância não é mais uma exterioridade, não é alguém do exterior que te vigia, e sim você que interiorizou essa vigilância, porque ao fornecer todos os dados e dizer onde é que você está e o que você está fazendo em qualquer lugar do planeta, você está sendo autovigiado, você se permite ser vigiado. E ele te vigia por quê? Porque ele quer que você trabalhe? Não, trabalhando você já está, ele quer que você consuma, ele quer que você vá para um determinado lado, e você vai. Ao contrário de transparência, significa a política que se torna visível do regime de informação. Então, bem, transparência é algo que você se torna visível. Com a transparência, a vigilância não chega a ser vigilância, porque você não está sendo vigiado por ninguém. Você está dando seus dados de posição, pensamento, sentimento, emoções durante o dia inteiro, 365 dias por ano, para o controle das Big Techs. Né? Tudo fica visível e disponível, sob a forma de informação de graça. Você faz isso de graça, mas isso não é de graça que transita entre as empresas. A exemplo disso, nós podemos ver o crescimento vertiginoso de influencers nas plataformas digitais. O influencer é uma espécie de profissão do capitalismo contemporâneo. Podem abordar qualquer temática, de moda até viagens, passando por astronomia, educação e, claro, são grandes atuantes da política, e é aí que mora o perigo, e emitem suas opiniões como mantras a serem seguidos pelos seus followers. Follow é seguidores, follow é seguir, followers são seguidores, né? Então, a serem seguidos pelos seus seguidores. Os seus seguidores são cooptados aleatoriamente. Você se encanta por aquela bobagem ali. Em outras palavras, quando você está sob influência de alguém que não é explicitamente político, mas que te passa condutas e ideias políticas de atuação na sociedade, principalmente a partir de conceitos morais, ou até conceitos antigos, né? Moralmente antiéticos, às vezes, uma boa parte das vezes, ou apreciações de seres e pessoas e coisas de uma maneira errada, de má formação. Se esse influencer tiver essa incapacidade, se ele for essa pessoa mal projetada, mal formada, mas conseguir te influenciar, ele vai te passar os mantras dos pensamentos dele. Se você está ali na base recebendo essa influência, e você que não tem uma formação adequada, ou às vezes até tem, mas você abre mão, você se hipnotiza com aquilo, você segue aquela pessoa. Então é onde eu digo que aqueles que estão tentando ali libertar pessoas, colocar pessoas num pensamento mais racional, fazer coisas mais, aderir a programas mais inteligentes, reivindicar seus direitos e tal, elas estão sem o discurso, porque esse discurso está ocupado por essas pessoas. Então, tem que haver uma presença ali, esclarecedora, elucidativa, educativa, sistemática, cotidiana naquelas comunidades, para você impedir que qualquer mal formado, cretino, pilantra, ou até bem intencionado, mas com as ideias atrasadas e atravessadas, consiga conquistar aquele agrupamento de pessoas, aquelas comunidades, e levá-las para o erro, que é o que de repente está acontecendo nas políticas do mundo. Não que na América do Norte eles tivessem muitas opções,
Mas quem estava mais próximo deles era o partido mais à esquerda. Inclusive a administração do presidente anterior, que ficou aí com senilidade, parará, ele pegou uma grande quantidade de dólares, né, e injetou na economia. Então, se você for fazer uma avaliação das condições financeiras, das finanças da classe trabalhadora e da própria inflação e do emprego, ele foi ruim na sua política externa, mas na política interna, claro que a política externa ecoou lá dentro, muitos gastos lá fora, com guerras e tal. Mas se você for fazer um olhar exclusivamente sobre a condição de vida dentro da América, esteve melhorada. Mas isso não foi o suficiente para ganhar a eleição. Por quê? Porque o pessoal ainda os viu gastando dinheiro com coisa que não tinha nada a ver com eles, e eles não queriam só o emprego, só a comida, só o status, eles queriam também estar melhor que outros, adquirir mais coisas, ter mais inserção digital, ter mais poder sobre certas coisas, diferenciação de sociedade. As pessoas querem muito isso também, né? Posso dizer que você vê que aqui no Brasil, quando um camarada sai da classe mais baixa para a classe média, ele começa a raciocinar com a classe média e desfazer das classes mais baixas. Isso é uma questão de educação ruim, né? Bom, mas não vamos entrar por aí, não. Vamos dizer o seguinte, então, o Byung-Chul Han, ele define esses followers como discípulos. Ele chama de uma espécie de eucaristia digital, afirmando que as mídias sociais se assemelham a uma igreja. Isso ele falando de lá. Aqui nós sabemos que a mídia digital tem muito de igreja quando não é a própria igreja. Uma delas, né? Algumas delas. Algumas denominações delas. Essa é uma boa pista para ser seguida e aprofundada, e não se trata do uso das mídias sociais pela religião. No caso do Brasil, sim, também. Mas quanto a mídia social se transforma em religião, sendo ou não, aqui no Brasil, gerando fundamentalismos e práticas que se assemelham a seitas aos extremismos. E isso é que tem demais, nós vemos aí, e em alguns casos até morremos de rir. Os impactos, mas estupidamente, porque esses caras trazem grande prejuízo a si próprios e a nós, a sociedade em geral. Os impactos políticos das mídias digitais vem se tornando foco de pesquisas e reflexões, principalmente na última década. E isso é muito importante, porque senão você não consegue descobrir qual é o discurso para você chegar a essas pessoas, para educá-las para o melhor delas próprias. Se você conseguir cooptar suas comunidades que estão nas periferias, sobrevivendo, fazendo algo por si e gerando valores, se você conseguir cooptá-las para um corpo de sociedade que tem uma ação política benemérita, boa, que consiga influir nos representantes, inclusive eleger bons representantes, já que eles são muito afinados entre si, você vai ter uma sociedade que vai crescer. Aí você vai ter um governante que vai ter representação na sua sociedade, e isso torna o corpo político mais forte para você se opor a coisas externas, como, por exemplo, a influência de uma Europa aqui dentro, a influência de uma América do Norte aqui dentro, na própria China, seja lá de onde for, onde nós vamos ganhar um caráter nacional, de nacionalidade. A gente precisa disso. Isso não é discurso, isso pode ser formado, né? Então, ele fala que os impactos políticos das mídias digitais vêm se tornando foco de pesquisa e reflexões que eu já tinha lido, né? Principalmente na última década, considerando que alguns alertas já estavam presentes antes mesmo dos conhecidos episódios do uso de tecnologias digitais e redes sociais nas eleições dos Estados Unidos da América, né? Que eu falei de 2016, no plebiscito do Brexit no Reino Unido, né? Onde era horrível para o Reino Unido sair da União Europeia, e o Brexit era exatamente esse êxodo, essa saída, que era prejudicial para o Reino Unido, porém, o trabalho que foi feito nas mídias sociais para que saísse foi essencial. As pessoas se convenceram daquilo, e elas não viram que elas estavam perdendo. Eu não vou me aprofundar nisso aí, porque esse histórico precisa de mais estudo. Mas eu sei que foi a influência desses influencers, né? As questões políticas pelas redes foi que conseguiu
fazer com que o plebiscito do Brexit fosse a afirmação de que o Reino Unido sairia. Então, ambos ocorridos em 2016. Né? Para Bill-Churran, a democracia degenera em infocracia. A democracia degenera em infocracia. Identificando o fim da esfera pública democrática, analisada pelo filósofo alemão Habermas, caracterizada por um público leitor detentor de uma cultura livresca que desde o século XVIII e mais intensamente a partir do século XIX caracterizava os espaços de debates com fundamentos capazes de construir discursos racionais. Então, olha bem, para Hahn, a democracia degenera em infocracia, identificando o fim da esfera pública democrática, aquela analisada pelo filósofo Habermas, que caracterizava o público à disposição na sociedade como leitor, detentor de uma cultura livresca, desde o século XVIII até, e mais intensamente no século XIX, que se caracterizava como um espaço de debates, de ideias, com fundamentos capazes de construir discursos racionais. E isso se perdeu. A infocracia não se ocupa desse detalhamento, dessa cultura por etapas, dessas conclusões. A infocracia ela chega com a coisa pronta e te coopta por palavras simples. Ela te informa, ela não te forma. Então, a esfera pública habermasiana, né, de Habermas, foi substituída pela mediocracia, que Habermas também já caracterizava como responsável pelo declínio da esfera pública democrática. Habermas é um filósofo que está por volta de 95 anos. Né? Então, na sua fase mais produtiva, ele já estava verificando isso aí, já estava verificando que a sociedade atual já estava sofrendo um declínio da esfera pública democrática, já a partir das redes. Né? E alguns outros filósofos e outros analistas falam também que o advento da mídia, o rádio, por exemplo, foi transformador, por exemplo, para a política, depois veio a TV. Mas a internet ela foi muito mais rápida nesse processo de modificação. Né? Pelo rádio também você teve alguns influenciadores, mas era uma coisa mais estática. E essas pessoas tinham que ter um pouco mais de histórico. Né? Às vezes não eram as melhores pessoas, mas elas tinham muita visibilidade, eram muito questionadas. Hoje em dia você tem um influencer que congrega milhões de pessoas e que outros milhões não conhecem. Né? Não é uma coisa com tanta visibilidade. A sociedade hoje é menos vigiada, né? E hoje você não está tão preocupado com certos parâmetros de raciocínio. Há uns tempos atrás, sim, na época da produção de Habermas, mas Habermas ainda é vivo, né? Outro aspecto fundamental levantado pelo autor que nos ajuda a compreender o mal-estar da sociedade democrática nas primeiras décadas do século XXI é o papel da comunicação afetiva, ou seja, é o tipo de comunicação em que não se privilegiam os argumentos, os fatos, mas os efeitos que esses afetos acionados podem causar. Nessa perspectiva se insere um dos fenômenos mais preocupantes das democracias, que é o impacto da desinformação, das notícias falsas no debate e na ação política. Então, olha bem, a comunicação hoje não privilegia argumentos. E dentro dessa perspectiva, passam-se desinformação. Ele chama de comunicação afetiva porque a pessoa que te passa a informação, você guarda uma certa ligação, uma certa associação com ela e tem uma tendência a crer. Ainda que os argumentos dela sejam falsos, não que não seja argumentativo, até seja, mas não, ainda que ela faça uma argumentação falsa, mas a tendência é que se alguém fizer uma outra argumentação contrapondo àquela, você tem tendência a acreditar naquilo. Então é onde eles entram na chamada pós-verdade. Um fato ocorre, alguém faz uma narrativa sobre aquilo, uma narrativa incorreta, você por afeto acredita naquilo porque você está na esfera daquela influência, né? Você e outros, e aquilo fica parecendo para você que é uma informação que você detém e outros não detêm,
e você passa a crer numa coisa que te desinformou, que diz para você uma coisa errada a respeito de um fato que está acontecendo. E com isso ele te leva para onde ele bem entende. Então, nessa perspectiva se insere um dos fenômenos mais preocupantes das democracias, que é o impacto da desinformação. Claro que isso se traduz em impacto das notícias falsas, as chamadas fake news, no debate e na ação política. Se o debate, o diálogo, são considerados pilares fundamentais das democracias liberais, essa conversação, se demonstra cada vez mais ameaçada pela profusão de práticas desinformativas que dão sustentação a ações de liderança, partidos políticos e movimentos de extrema-direita. Principalmente, quem mais age dessa forma é a extrema-direita. A extrema-esquerda, ela por se sentir ou se achar progressista, ela tenta te informar de fatos, ela é mais republicana. Ela não te conduz para um lado ou para o outro. É claro que isso também pode acontecer, mas não está acontecendo. O que tem acontecido são movimentos de extrema-direita com lideranças de determinados partidos aqui e no resto do mundo. A desinformação atua nas redes orientada pela economia da atenção. Quanto mais atenção se obtém com as postagens, mais influência se produz no debate social e político. Desse modo, há uma espécie de vale-tudo para atrair atenção. Desde teorias de conspiração, discurso de ódio, trolls, entre outras técnicas. Bots sociais, robôs, sociais são algumas das formas de geração de ambiente radicalizado, polarizado, que bloqueia o debate e mantém os indivíduos em bolhas nas quais só se tem acesso às desinformações, vamos dizer assim, que corroboram com as visões de mundo que nós já temos e que precisam apenas serem confirmadas e referendadas. Então, esses bots são aquelas mensagens que chegam assim, umas atrás das outras, inclusive algumas por WhatsApp nas mídias sociais, reforçando um pensamento, sempre com um discurso, com uma teoria, mantendo a sua atenção ligada. Você pode notar que esses políticos que não fazem nada pelo país estão sempre levantando polêmicas, chamando atenção para si e criando grupelhos. Eles são sempre os agredidos, eles são sempre os combatidos, eles são sempre os salvadores, e os outros não querem que eles apareçam porque eles são seus salvadores e por isso que eles são combatidos. Eles não saem de evidência e toda hora falam uma bobagem, né? E essa bobagem é referendada pelos seus seguidores, os followers, né? Então a política se torna cada vez mais disputa de narrativa, guerra de informações, e as big techs, as plataformas, cada vez mais trabalham para a coleta de dados para algoritmizar o debate social, sem se preocupar com a morte política. Quer dizer, a política acaba por morrer, porque a política é um debate de ideias reais, claras, que realmente existam, né? Não um acúmulo de bobagens. Verifica-se, portanto, que a conversação, o debate, o diálogo estão distorcidos pelas operações realizadas por algoritmos oportunistas, sinalizados por Byung-Chul Han, a partir da definição da matemática de Cathy O'Neil. Analisando os motivos pelos quais se verifica o aumento exponencial da produção e disseminação de desinformação, Byung-Chul Han afirma que estamos vivendo uma espécie de crise da factualidade, momento em que a verdade do fato em si deixa de ter importância, como nos ensina Hannah Arendt. Olha só, o fato deixa de ter verdade, deixa de ser substância. A narrativa sobre o fato nos diversos grupos é que está valendo. Isso é chamado de pós-verdade, porque nós não temos contato com a verdade do fato e estamos avaliando aquilo que alguém disse sobre o fato, criado uma narrativa. Então nós passamos a viver numa irrealidade. Não dá para ter debate de ideias, que sobre o mesmo fato, uma bolha tem uma visão e a outra tem outra diametralmente oposta. Ou pirada, doida, que não tem nada a ver. Então esses grupos não se comunicam. Quer dizer, não se faz política, porque política é exatamente a discussão de argumentos. Opiniões sem fase factual, travestidas de liberdade de expressão, geram constantemente a desconfiança. Nós vivenciamos uma sociedade da desconfiança constante, fator que interessa a lideranças políticas como o atual presidente eleito da América do Norte, que afirmava ter fatos alternativos, e não os tinha. Quando todos podem ter seus próprios fatos alternativos,
e opinarem sobre qualquer tema, verificamos que a verdade factual perde relevância e os impactos são incalculáveis. E eu diria que, em certo emaranhado de ideias e de ideias conspiracionistas, a factualidade fica indetectável. Você costuma não perceber o que está acontecendo de fato, porque você só tem notícia falsa em qualquer outro lugar que você entra. Na crise da verdade, perde-se o mundo comum, a linguagem comum. A verdade é um regulador social, uma ideia regulativa da sociedade. Se você não tiver acesso a ela, você está pisando nas nuvens, solto no ar. Como crítica contundente aos dataístas, são pessoas que professam o mundo digital, que vivem nele, que gostam das big data e tal, que acreditariam na possibilidade de um mundo sem política, sem conflitos de classe, uma espécie de pós-democracia digital, que para Rand seria infocracia. Essa é a crítica contundente de Rand. Aqui os políticos dão lugar aos técnicos informáticos, que teriam sim a competência de administrar a sociedade, e a tomada de decisões se daria a partir da Big Data e da inteligência artificial. Deus me livre, né? Digo eu. Significa dizer que a infocracia pode ser entendida como uma tendência da sociedade contemporânea, balizada pelo capitalismo de plataforma, o capitalismo informacional, que é impulsionada pela leitura dos dados provenientes das redes que nós fornecemos, dados esses disponibilizados por nós mesmos, nas diversas atividades realizadas, e não é só nas plataformas, qualquer atividade realizada cotidianamente em nossos dispositivos digitais, computacionais também, através dos quais deixamos nossas pegadas e informações que, ao passarem pela lógica algorítmica e pelos processos de inteligência artificial, podem chegar a dizer muito sobre nossos pensamentos e nossos desejos. Eu acrescentaria aqui, dispositivos digitais, os streamings, os computadores, os celulares, os smartphones, né? São novas as formas de iluminação, ou como afirma Rand, a comunicação dirigida pelos algoritmos nas mídias sociais não é nem livre e nem democrática. O smartphone vem a ser então um aparato de submissão. Gente, terminou o texto dela. O texto dela é muito interessante. Vocês veem que está dentro daquilo que eu comecei falando, né? E eu espero que você tenha gostado desse texto e vamos fazer uma reflexão sobre isso aí. Eu agradeço aqui o trabalho da Rosemary Segurado. Eu fiz várias inserções do meu pensamento e disse o motivo pelo qual eu estive lendo isso aqui. Espero que você tenha gostado das minhas apreciações. Se você não concordar, deixa aí no comentário, ou se você tiver uma outra ideia ou quiser trazer alguma outra informação, é sempre muito bem-vindo. E a gente está aqui nesse programa pontuando e voltaremos sempre com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.